Max Miller, Thaís Cavalcante, e aí galerinha, Beatriz, Bia, Lucão, Cris Guedes, que a gente vai jogar um CS, velho, Pieira, Arte César, Perruche, precisamos falar, hein, velho, Fabi, o Gão, Mieco, Michael, Dani, muito bom dia a todo mundo, velho. Sabadão, hein? Vamos que vamos! Vocês têm uma memória muito fraca, gente. Vocês têm uma memória muito fraca. Eu sempre preciso lembrar vocês de compartilhar, de mandar pra galera e mandar a mãozinha, né? Vocês só mandam a mãozinha quando eu peço pra vocês, gente. E aí? Vem dar oi aqui, vem cá. Aqui. Olha quem veio dar oi aqui, ó. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos começar em 30 segundinhos. 30 segundinhos começamos. Vamos que vamos. Você volta. Quem tá mandando eu ver um cafezinho aí? Muito bom, agora a galera tá mandando a mãozinha, hein? Tá, Carmo, ela mandou 4 mãozinhas. 4 mãozinhas, você compartilhou com 40 pessoas. Fala a verdade pra mim. Hã? Ó, tô de olho, hein? Deus tá vendo. Perrucho, 30 pessoas? Ah, meu amigo, eu vou pegar seu celular, Perrucho, eu vou ver se isso aconteceu mesmo, hein, cara? Não vem com esse papinho não, hein? Pra cima de mim não, hein? Vamos lá. Amor, pera, me dá bom dia pra galera. Bom dia. Bom dia. E aí, Tarantas, tudo bem? Tudo bem. Ele não consegue subir no sofá. Vamos lá então, galera. Meu Deus, a gente vai acabar matando esse pequenininho. Bom, muito bom dia. Hoje vamos falar de Provérbios 11, tá? Quero compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei, que é a decisão de... Eu tava naquela de, será que eu mando o áudio dos provérbios um dia antes? Será que eu não mando o áudio? E eu tomei a decisão de mandar, tá? Então, todo dia de noite eu vou mandar o áudio dos provérbios do dia seguinte, tá bom? Começando hoje, todos os dias eu vou pegar e vou gravar um áudio lendo o provérbios para vocês. O que eu quero que vocês façam? Que vocês ouçam de noite, antes de dormir, ou de manhã quando acordar. Recomendo que seja de noite e de manhã, tá? Por que não? É um áudio curto, de 3 minutos mais ou menos, tá bom? E que vocês façam isso daqui. Ontem ouvi feedback das nossas arquitetas Erika Maria e Carol Cantelli. Então, eu ouvi esse feedback e eu acho que faz muito sentido e eu vou fazer isso a partir de hoje, ok? Beleza. Segunda coisa, eu estou incomodado. Estou incomodado, amor. Eu estou incomodado porque eu acho que a gente precisa mudar alguma coisa. Sabe, a gente, 10 dias, vibe, pum, pegada. Hoje é o 11º, a gente precisa mudar alguma coisa. Eu não sei o que ainda. Não sei se a gente muda, sei lá, tipo, se a gente começa a fazer live em outra plataforma. Não sei se a gente pega, e aí depois a gente volta pro Instagram, ou se a gente pega e muda o horário e depois volta para 5, ou se a gente faz alguma coisa diferente. Eu tô incomodado. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente, porque são 31 dias e a gente precisa mudar sempre, né? Senão a gente entra num platô, tá? Num platô, tipo, a gente se acostuma a acordar cedo, vir aqui na live e tal, e a gente já inovou várias vezes aqui no Primo. Várias vezes, né? Mas eu não sei ainda o que pode ser. Hoje eu vou mandar uma caixinha de perguntas. Hoje eu vou mandar uma caixinha de perguntas para vocês, pedindo sugestão, tá? Eu quero que vocês me ajudem pensando em umas coisas diferentes, tá? Alguma doideira, gente, pode pensar fora da caixa total, tá? Total. Tipo, muda o horário, tipo... por exemplo, hoje é sábado, né? Segunda-feira a gente começa a fazer live, sei lá, de noite. E aí passa a semana, a gente volta para de manhã. Pra gente pegar, para o nosso corpo não se acostumar e a gente sempre ficar fora da nossa zona de conforto. Porque um conceito que eu quero passar para vocês é que esse desafio aqui, ele não consiste
no que vocês estão assistindo durante essa live. Não é nisso que consiste, entendeu? Ele não consiste nisso. Isso daqui é uma parte do desafio. Porque a maior parte do desafio é você acordar, é você sair da zona de conforto, é você absorver o conhecimento, é você ter uma postura proativa, é você mudar a sua rotina de noite, é você fazer coisas diferentes durante o seu dia. Não é o conteúdo aqui só, é você pegar esse conteúdo e você fazer alguma doideira com isso, é você aplicar, é você conversar com a galera, você fazer alguma coisa diferente, né? Então, não sei se, por exemplo, se ao longo do dia, a gente faz durante a semana, não muda o horário, mas aí faz então 5 dias com convidado de noite, mas não muda o horário de manhã, e faz 2 lives no dia. Não sei, alguma doideira eu quero fazer. Alguma doideira eu quero fazer, tá? Então, fica a mensagem, eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois, assim que terminar a live, eu quero que vocês me ajudem com isso, tá bom? Tenho certeza que no meio de mais de 30 mil pessoas hoje a gente vai ter alguma boa ideia, né? Vamos lá, deixa eu tirar os comentários aqui. Sabe o que eu acho interessante? Porque 5 da manhã, né? Você tá fazendo live 5 da manhã. Aí o pessoal, não, é muito cedo, é muito cedo. Aí a gente começa a fazer, aí a galera fica um monte de tempo junto. Aí eles falam, não, agora não muda o horário, não muda o horário. É muito legal como vocês nunca estão satisfeitos com nada. Isso é muito massa. Mas brincadeira, eu tenho isso em mim de acordar cedo esse horário, eu não pretendo mudar a minha regra do jogo. Então não adianta eu querer fazer uma live 11 da noite, né? Porque se eu acordo cedo, aí não vai dar para acordar cedo, né? Bom, antes de eu entrar aqui nos Provérbios 11, eu queria relembrar vocês de um negócio importante. Ontem eu estava passando a minha apresentação do Allianz Parque, né, que a gente vai ver na quinta-feira, e aí eu estava organizando tudo isso, roteirizando, pensando em algumas sacadas mais cômicas, né, alguns sarcasmos durante tudo isso, e aí eu cheguei no conceito das regras do jogo. Eu lembrei que eu prometi para vocês, né, um conteúdo sobre as regras do jogo. E eu queria repassar algumas coisas sobre a regra do jogo, sob uma outra perspectiva, para você entender o quão valioso isso é, tá? Veja só, eu estava ontem dando uma live, né? Eu estava dando uma mentoria para um grupo de pessoas de noite, e aí eu falei para eles o seguinte: vocês não precisam ter todo o conhecimento técnico do mundo para investir. Porque geralmente quando as pessoas me encontram na mentoria, eles começam a querer fazer perguntas, né, muito técnicas, e eu as respondo, mas o que mais agrega valor para essas pessoas não é elas saberem qual é o conhecimento técnico exato que elas precisam, é elas terem quais são os princípios que elas precisam, porque se elas tiverem os princípios, elas vão poder tomar as decisões melhores para elas e para a família delas, e vocês também. Então, por exemplo, vamos pensar no futebol, tá? Vamos pensar no futebol. A regra é que você tem que fazer gol, tem que chutar, ou da cabeça, alguma coisa assim. Agora, se você pegar lá, fazer um cruzamento na área, você pega a mãozinha e você dá um tapa na bola e a bola entra no gol, você não pode. A não ser que você seja o Maradona. Mas você não pode. Então, quando você dá um tapa de mão e a bola entra e você faz esse gol foi irregular. Então, você vai ser repreendido pelo árbitro, né? Ele vai falar que foi irregular ou talvez te dê um cartão, né? Então você feriu as regras do jogo, por isso você não ganhou. Agora, se você pegar e ver alguém muito habilidoso, vem o Neymar aqui. O Neymar, ele tá vindo aqui, aí vem ele, o Dani Alves, eles estão fazendo uma tabelinha e você não consegue tirar a bola dos caras, os caras são muito bons. Aí você pega e fala, quer saber? Vou dar uma no meio da canela deles. Pá! Você dá um no meio da canela deles. O que aconteceu agora? Você feriu as regras do jogo. O árbitro vai vir e vai te dar um cartão, tá? Então, o problema é que a maioria das pessoas que vivem hoje, elas nem sabem qual é a regra do jogo. Elas nem sabem qual é a regra do jogo. Então, tem algumas regras do jogo, né? Até o final do desafio, a gente vai ter um compilado de quais são as regras do jogo, tá? Mas, como o exemplo que eu já falei algumas vezes, da ganância, né? Se alguém vem aqui e te oferece a Unique Forex, que eu falei ontem, e você falou, mas é 1% ao dia, e aí você investe, você feriu o princípio da ganância, então você feriu uma regra do jogo. Então, você não precisa ter conhecimento técnico para entender que a origem da Unique Forex não se sustenta. Você só precisa entender que você está ferindo um princípio, que é a ganância. E se você feriu isso, né, e a ambição e a ganância tem uma linha tênue que é a ética, se você feriu isso, você vai perder dinheiro. A gente já viu isso, né? Se você quer fazer uma coisa muito rápida, então você pega e ao invés de você pegar e desenvolver o seu corpo dia a dia, você quer tomar uma bomba de cavalo, você vai ficar forte no curto prazo,
mas você feriu o princípio do longo prazo. Então, geralmente, no longo prazo, você vê aquelas pessoas que tomaram muita bomba, que ficam depois gordonas e tal. Isso daí que acontece, né? Ou algumas outras coisas, como até morrer, né? Então, você precisa entender quais são as regras do jogo, você precisa respeitar as regras do jogo, e é por isso que eu priorizo muito mais os princípios do que o conhecimento técnico, tá? Porque os princípios estão acima disso, eles te ajudam nisso, tá? Então, vamos começar aqui. Mas primeiro, deixa eu perguntar uma coisa. Os mapas mentais, as páginas que a gente está mandando diariamente no Telegram, vocês estão baixando aquilo? Vocês estão gostando daquele material? Porque eu vou deletá-los do Telegram, tá? Então, durante o desafio aqui, a gente tem acesso àqueles mapas, vocês podem baixar e tudo mais. Eu imprimo todos eles, né? Mas daqui a pouco eu vou deletá-los, tá bom? Então, tenho essa disciplina de baixar os mapas, porque eu vou deletá-los, tá? Aliás, a partir de segunda-feira eu vou deletar todos eles, eu só vou deixar o mapa diariamente, tá? Então quem entrar no dia baixou, quem entrar no dia não baixou, e vão reclamar, vão mandar direct para mim, mas eu quero premiar quem tem disciplina, não quem é indisciplinado, tá bom? Porque não tem esforço nenhum, é só você entrar e baixar, tá bom? Então a partir de segunda eu vou começar a deletar diariamente os mapas, ok? Vamos lá, vou deixar os comentários um pouquinho abertos, daqui a pouco eu tiro, ok? Vamos lá. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Olha só. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Qual que é o ensinamento? O tempo é a balança da justiça, né? Porque com o tempo as coisas elas chegam no que de fato elas deveriam chegar. Né? Então, se eu vou entrar tomar um livro, ele vai estar estragado no longo prazo e assim por diante. E as regras do jogo sempre buscam equalizar e dar o justo ao justo, tá bom? Então, não firam as regras do jogo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você curte um KFC, não? Sim. KFC? Eu curto uma friturinha, né? Eu curto uma friturinha. Vocês curtem uma friturinha? Eu curto uma friturinha. E aí, eu lembro de quando eu fui para Disney, né? E aí o meu pai, ele gosta muito, né, de aqueles, como que é como que é o nome? Balde de frango frito. Puta, isso daqui é muito bom, Faz muito mal, mas é muito bom. E aí, olha de novo aqui, feito no princípio, se você comer frango frito que faz mal por muito tempo, vai dar problema, né? Mas enfim, a gente gostava muito de balde de frango frito e a gente sempre ia no KFC, tá? Então no KFC, a gente ia nos Estados Unidos, nossa, KFC. Então a gente chegava lá, era a mesma coisa. Meu pai pedia, chicken, big chicken. Ele falava assim, chicken, big chicken, porque ele não falava inglês. E aí, tinha as bebidas, ele falava big coke, no ice. Ele sempre falava big coke, no ice. E aí eu era novo, meu pai não falava inglês e eu falava meu inglês pior do que, sei lá, eu tava aprendendo, era muito novo. Big Coke no ice, e os caras ficavam putos, não gostam que você tire o gelo lá, eles gostam de servir com gelo, né? E aí sempre é isso, a gente comia esses baldão de frango, a gente tomava uma coca grande e tal. E aí, foi passando o tempo, eu entrei no mundo dos negócios, e aí eu comecei a entender o seguinte, falei, cara, olha a história desse cara, tá? E qual que é a história desse cara? A história é a seguinte, esse cara trabalhou em inúmeras companhias ferroviárias, tá? Sem sucesso nenhum. Ele tentou ser vendedor, sem sucesso nenhum. Ele abriu uma companhia de transporte aquaviário, que estava dando certo, mas aí ele trocou por um emprego na Câmara de Comércio. E ele abandonou 1 ano depois, porque ele não achou que era um bom emprego. Aí, depois ele abriu uma empresa de lâmpadas de acetileno. E essa empresa quebrou por causa da invenção da lâmpada elétrica. Aí ele foi trabalhar na Michelin. E aí ele foi demitido em 1924, porque a fábrica fechou. Aí ele abriu um posto de gasolina, que deu certo, até a crise de 29. Quebrou. Aí em 1935 ele virou coronel do estado de Kentucky. E tinha um hotel num posto de gasolina. E aí o posto de gasolina, ele quebrou. Tá?
aliás, o hotel quebrou depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1952, quando ele tinha 62 anos de idade, ele conseguiu franquear a sua receita de frango frito. E aí, ele conseguiu fundar o KFC aos 62 anos de idade. Tá? O que aconteceu? O tempo é a balança da justiça. O tempo é a balança da justiça. E o tempo foi justo com ele. Pode demorar, mas o tempo é justo no final. No longo prazo o tempo é justo, tá? Porque ele tentou várias coisas. Então ele fez o quê? Ele foi resiliente. Então ele tentou coisas diferentes para chegar no mesmo resultado, que é o que ele queria prosperidade, né? Ele tentou várias coisas diferentes até chegar no mesmo resultado. Então ele foi resiliente aqui, ele não ficou tentando a mesma coisa. Por exemplo, ó, quer ver o exemplo de resiliência que eu falei ontem para vocês? Ele montou uma empresa de transporte aquaviário, tá? Beleza? Quebrou, não deu certo. Imagina se ele tentasse dar certo montando só empresas de transporte aquaviário, sem parar. Cara, ele ia ficar dando cabeçada na parede. Podia talvez dar certo, mas em geral, imagino que ele daria cabeçada na parede, tá? Então ele foi resiliente, ele foi persistente criativamente, que é um dos pilares da diligência que eu falei ontem, certo? Então, isso daqui é a história do Harland Dave Sanders, que é mais conhecido como Coronel Sanders, tá bom? Então, é isso que aconteceu e deu certo. O tempo foi a balança da justiça aqui. E, para a frase de Salomão, o Senhor repudia balanças desonestas, mas as pessoas exatas lhe dão prazer. Tá? Esse que é o grande ponto. Muito bom! Vamos voltar aqui então, tira os comentários. Segunda frase. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Quando eu estou falando da falsidade aqui, acho que tem alguns tipos de falsidade. Tem aquela pessoa que é falsa, né? Aquela pessoa que você sabe que te odeia. Vê se tem alguém assim. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela não te curte, mas você chega numa rodinha e ela fala: ah, oi, tudo bem? Ai, tudo bem com você? E você sabe que essa pessoa te odeia, velho. E ela abre um sorrisão nervoso assim, ó. Só que é um sorriso que não é aquele sorriso genuíno, é aquele sorriso que você sabe que é pesado, que tem um cantinho aqui, ó, que você sabe que é uma falsidade tremenda, que essa pessoa te odeia. Você chega lá e a pessoa tá, tudo bem, beleza. Você sabe, você tem essas pessoas falsas pra caramba. Esse é um tipo de falsidade, mas esse não é o pior tipo de falsidade. Esse não é o pior tipo de falsidade. Aliás, nossa, que ódio que dá, né, de uma pessoa assim. Vocês conhecem alguém assim? Né? Você, ai, amiga, isso daqui é falsidade demais. No escritório isso acontece, né? No trabalho acontece. A pessoa tá te xingando por todos os lados, você ouve isso daí por todo mundo. Ela chega, ai, tudo bem. Isso é falsidade. Mas essa não é a principal falsidade. A principal falsidade, nossa, eu odeio também. A principal falsidade é a falsidade contra você mesmo. É a falsidade contra você mesmo. São aquelas desculpas que a gente conta para nós mesmos. É a falsidade que a gente tem contra a gente mesmo. Essa é a pior falsidade, tá? Então não é só o hábito de mentir para os outros. É o hábito de você mentir para você mesmo, tá? Então, ó, vou ler a frase de novo. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Não é falsidade só contra o outro, é falsidade contra você, velho. Contra você. Então, são as mentirinhas que você conta para você para se justificar, entendeu? Entre vários exemplos, vários exemplos. Então, sabe, você pega, vou contar exemplos meus, tá? Você tá fazendo uma dieta, aí você vai na casa de um amigo e vai rolar um churrasco. Aí você primeiro conta uma mentira para você, ó, vou chegar lá, eu só vou comer carninha, eu vou comer pouquinho. Aí chega lá, tem um pãozinho de alho, aí você fala, só vou comer um pedacinho de pão de alho. Aí você chega, mas agora eu só vou beber um pouquinho desse vinho. Eu só vou tomar um pouquinho dessa cervejinha. Eu só vou não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você vai mentindo pra você, velho. E essa é a falsidade que te destrói. E a falsidade fala, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Aí chega amanhã você não começa, então amanhã eu começo. É mentira pra você. Essa falsidade te destrói. A falsidade pros outros, ela também pode te destruir, porque você gera um efeito contrário muito forte, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa pra você. Por que eu não gosto de ter inimigos, né? Ninguém gosta, mas eu me esforço para não ter inimigos. Por que isso acontece? Porque eu entendo que
Vamos supor que eu crio uma inimizade. Eu estou certo no meu argumento, tá? A pessoa está errada no argumento dela. Vamos supor que seja isso, tá? Se eu crio uma inimizade, em algum momento isso pode voltar comigo, porque o mundo dá voltas, né? E eu não quero que alguém tenha uma influência tão negativa sobre a minha primeira vida, sobre a minha vida, entendeu? Então, por isso que eu não quero criar inimizade. Estatisticamente falando, isso vai acontecer várias vezes. Então, eu estava um dia desses numa roda de amigos, grandes sócios, tá? Pessoas com muito dinheiro, pessoas que têm discernimento, compreensão, conseguem enxergar o todo. Esses dias, inclusive, eu falei, puta, tem esse cara aqui, ó. O que você acha? Todo mundo falou, com unanimidade, esse cara é um ladrão. Eu falei, caraca, olha só. Então, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Esse cara aqui foi manchado pela sua boa reputação, ou má reputação nesse caso, tá? E ele perdeu uma possibilidade grande de ser um grande parceiro, de ser amigo de negócio. Tem uma história que eu vou contar para vocês aqui, pessoal, que aconteceu com o volume da TV aqui em casa, sobre não criar inimizades, tá? E você tem exemplos desde os mais simples até exemplos dos maiores, gigantescos, exemplos de negócios gigantescos, mas o conceito é o mesmo, tá? Então eu vou contar uma coisinha que aconteceu aqui em casa. Eu não sei o que aconteceu aqui em casa, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui em casa, mas o som da parede começou a vazar. O som da parede começou a vazar. O que é isso daqui? De repente, começaram a ligar aqui em casa, aqui, naquele interfone que está atrás daquelas cervejas ali. E aí começaram a ligar. Toda vez, a gente ligava a TV, toda vez ligavam para reclamar do barulho. Toda vez ligavam para reclamar do barulho. Aí, a gente pegava, atendia e falava, caraca, mas o som tá tão baixo. O som tá tão baixo. E aí ligavam no interfone. A gente ligava a TV, ligava no interfone. Eu falei, cara, que é isso que tá acontecendo? O som tá tão baixo, né? E aí, depois a gente pegou, descobriu quem que estava sendo incomodado por isso. A gente falou, pô, dá uma ligada pra gente, né? É a nossa vizinha de porta. Gente boa, aliás. A nossa vizinha de porta pegou e mandou um WhatsApp. Ligou aqui, na verdade. Eu atendi. Aí começou a falar, nossa, porque o som tá vazando aqui, porque tá tudo tremendo aqui em casa e tal. Aí eu falei, meu Deus, mas o som tá tão baixo. E tá baixo mesmo. Só que ao invés de me estressar e criar uma baita treta, eu não gosto de criar treta. Eu peguei e falei, nossa, vem cá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar a TV aqui, ó, vamos testar. Aí ela no interfone, tá? Ela no interfone. Aí eu falei, ó, tá aqui o volume tal, tá ouvindo aí? Ela falou, tô. Aí eu abaixei mais um. E agora? E agora? E agora? E agora? E eu fui até não incomodar mais ela. Chegou no volume que não incomodava mais ela, aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Amor, agora a gente tem um limite de volume aqui em casa. Não vamos passar do 16. A gente não passa do 16. Por quê? Para não incomodar o vizinho. Para não criar inimigo, para não criar treta com ninguém. Para não ter ninguém tretando. Putz, para mim, eu poderia ouvir mais alto, mas tá tudo bem, entendeu? Daqui a pouco a gente vai mudar daqui para nossa nova casa e tal. Imagina, para mim, o que vai acontecer é, eu vou perder um pouco da satisfação de ouvir um pouco mais alto minha TV. Mas para ela, cara, vai estragar o dia dela. Vai estragar a vida dela, cara. Ela faz reunião, call, tudo isso de casa, vai estragar a vida dela. Então, para que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar? Eu vou perder um pouquinho dessa satisfação, mas ela vai ganhar muito mais. Então eu preferi para não criar inimizade, eu não gosto de criar inimizade. Então, essa minha essência de não criar inimizade, não criar inimigo e querer ajudar as pessoas no geral, faz a gente ter menos inimigos. E quando a gente tem menos inimigos, a gente tem mais gente apoiando. Então se alguém chegar e perguntar para ela, ela vai falar, nossa, meu vizinho é muito gente boa, cara. Meu vizinho é muito gente boa. Eu passei meu WhatsApp para ela, a gente troca uma ideia. Então, você entende? Esse tipo de coisa é importante, tá? Próxima frase. Deixa eu tirar aqui os comentários. A integridade dos justos... Não, essa aqui foi a que eu falei. Quando morre o ímpio... Ó. O investidor das Arábias, você tá muito doido, hein? Ó, o primo é foda demais. Ele poderia ter feito um post com o número do interfone da vizinha pra gente aqui zumbar. Vocês são doidos, cara. Ó, quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O que eu estou falando aqui, ó? O que eu estou falando aqui é o seguinte. Aqui estamos falando não da morte, mas também para quando os injustos têm o que merecem.
tá? Então, quando o desonesto perde dinheiro, quando uma pessoa desonesta perde dinheiro, ela acha que não existe mais chance de ficar rica, sabe? Ela quebra, ela perde dinheiro, faz negócio mal cedido, ela fala, puta, eu nunca vou ficar rico na minha vida, tá? Porque eu não consigo fazer de forma lícita, né? É isso que é pensado. Quando uma pessoa que é desonesta quebra, ela fala, puta, não dá para ganhar dinheiro licitamente, eu quebrei, eu nunca vou conseguir. Mas quando uma pessoa que é justa, rica, né? Rica aqui dentro, né? Ela quebra, é o contrário. Você pode tirar todo o dinheiro da vida de alguém que é rico de verdade, de alguém que é justo de verdade. Essa pessoa vai construir de novo, porque o tempo é a balança da justiça, tá? E aí essa frase aqui é muito importante, ó. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que os justos, eles trazem riqueza não só para eles trazem riqueza para os outros. E aqui está uma grande chave que você precisa pegar. Está uma grande semente que você precisa semear na sua vida. Presta atenção nisso aqui, ó. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, o que eu quero dizer com isso? Steve Jobs. O Steve Jobs, ele criou o conceito do personal computer, do computador pessoal. E mais tarde, ele revolucionou o mundo com a criação do smartphone. E até hoje, as pessoas conseguem assistir o desafio aqui, você está assistindo o desafio, por causa disso. Olha que louco, né? Me fala uma coisa, gente, que celular vocês têm aqui? Que celular vocês têm? Me fala aqui, só por curiosidade. É a marca do celular, tá? Não precisa ser o modelo, né? Qual é a marca do celular? Porque se ele não tivesse criado isso, muitos de nós não estaríamos conseguindo fazer isso aqui. O Instagram existe, mas será que o Instagram existiria, teria essa projeção se não fosse o Steve Jobs? Então ele criou algo que agregou valor para as outras pessoas. E é por isso que ele conseguiu crescer. Você não vai crescer sem agregar valor para os outros. Ó, pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Tá? Olha que legal. Aí o Jeff Bezos, ele criou o Kindle. E ele conseguiu fazer com que os livros ficassem disponíveis digitalmente para serem lidos e não apenas mais pela mídia física. Tá? Revolucionou, agregou valor para um monte de gente. Apple, Samsung, Motorola, Uber. O Uber, ele faz com que as pessoas consigam pagar mais barato na sua viagem e ainda gerar renda extra para as pessoas que trabalham lá. Cara, você quer coisa melhor do que essa? Agregou valor pra caramba, para quem trabalha lá e para quem usa o Uber. E aí eu vejo muita gente, às vezes, o Uber, né, o motorista do Uber, reclamando de um monte de coisa e tal. Só que, cara, às vezes se não fosse o Uber, talvez ele não teria trabalho, entendeu? Aí, pô, o Rappi, iFood, esse tipo de coisa. E, poxa, são coisas que hoje nem dão lucro. Olha que interessante. O iFood, Uber, Rappi, eles não dão lucro. Eles não dão lucro, sabia? E mesmo assim, a galera que tem uma renda aqui, que sustenta a sua família, às vezes, né, reclama disso. E acho que tudo bem reclamar no sentido construtivo, tá? Mas não no sentido mimimi, tá? Ou seja, todo mundo que ajuda os outros a construir riqueza, também criou riqueza para você. E qual que é a chave aqui? A chave é, imagina que existe um elástico, né? Existe um elástico aqui, ó. Você não consegue subir sozinho. Você e todas as pessoas ao seu redor, elas estão ligadas através de um grande elástico, né? E aí, você não consegue subir sozinho. Você precisa puxar todas essas pessoas junto com você. Senão você não vai crescer. E aí, Joelzões, você precisa crescer e trazer todo mundo junto contigo. Todo mundo. Por exemplo, pode ver aí, eu e o Joel. O Joel está na área. Tem eu e o Joel, a gente tem alguns amigos em comum, não é? Você pode ver que todos os amigos aqui estão crescendo. Então, o que acontece é, quando essas pessoas elas entram nessa sintonia, todo mundo cresce junto. Por quê? Porque se um cresce, o outro cresce também. Por que o outro cresce? Bom, vamos pensar em umas coisas mais técnicas. Bom, o Joel, ele pegou e fez uma live no Instagram. Eu falei, pô, que legal isso aí que você fez, Joel. Ele falou, funciona assim, assim, assim. Eu falei, pô, bacana. Acho que eu vou fazer também. Só que aí eu fui e eu aprimorei isso daqui. E aí eu fiz uma live que foi melhor ainda. E aí o Joel falou, nossa, que legal isso que você fez. O que você aprimorou? Eu falei, aprimorei isso. Ele falou, tá bom, então deixa eu fazer também.
Então a gente vai crescendo junto, os amigos crescem junto. Aí, pô, tem algum amigo que está com um problema, vem outro amigo e apoia esse amigo. Então as pessoas que estão ao seu redor, elas fazem isso. Aí pega o meu time, o primo está crescendo, todo o time está crescendo também. Todo time, tanto pessoalmente, acho que especialmente pessoalmente, todo time está ficando muito mais maduro, todo time criando relacionamentos, todo time ganhando mais dinheiro, todo time pensando no longo prazo, ajudando mais e mais pessoas. Então as pessoas, elas que agregam a quem está ao seu redor, crescem junto. Não tem como as pessoas ao seu redor não crescerem, a não ser que você seja uma pessoa desonesta. E aí, se você for desonesto, o seu fim vai ser trágico, tá? Esse que é o grande ponto, tá bom? Esse é o grande ponto. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, nunca esqueça disso. Você precisa trazer as pessoas junto contigo, tá? Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, tá? Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Aqui eu não vou entrar de novo no conceito do leverage of success, mas saibam que se aplica aqui, e o conceito de mastermind. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa ter conselheiro e mastermind. Conselheiro e mastermind, tá? Isso daqui significa que são pessoas interessadas no seu sucesso, pessoas ao seu redor. E aí tem um exemplo legal do Warren Buffett com o Charlie Munger. Tá? O que aconteceu? Pensa que hoje a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, ela é muito grande. Ela é muito grande. Ó, a galera que tá fazendo a mãozinha, tamo junto, hein? Essa mãozinha aqui você já sabe o que é, né? E aí o Charlie Munger, ele sempre foi o braço direito do Warren Buffett. Sempre foi o braço direito do Warren Buffett, tá? E o Warren Buffett, ele nunca foi tão grande quanto ele é hoje, né? Ele foi crescendo e antes ele podia fazer algumas operações. Então ele tinha uma operação que ele chamava de bituca de charuto. Olha que louco, bituca de charuto. E só para não evoluir aqui no bituca de charuto, do grupo de WhatsApp que vocês criaram. Quem que criou o grupo de WhatsApp aqui? Quem está no grupo de WhatsApp focado nesse desafio? Diz aí que você está. E se você não estiver no grupo, diz que você não está. Porque é o seguinte, se você não está, você está perdendo a maior parte desse desafio, tá? Só para te dizer. E semana que vem eu devo começar a mandar algumas coisas só para os grupos de WhatsApp, provavelmente, tá? Então é isso que eu queria dizer, os grupos eles te ajudam nisso que eu acabei de falar. Segundo ponto agora então, bituca de charuto. Como que funciona o conceito da bituca de charuto? É o conceito de, imagina que a bituca de charuto, o charuto, ele começa aqui grandão, aí depois ele fica menor, né? Só que quando ele fica menor, muita gente joga ele fora antes de dar a última tragada. E qual que é o ponto? O ponto é, você pode dar uma última tragada no charuto, tá? E aí depois você joga ele fora. Então, isso daqui no mercado financeiro ficou popular por causa do Warren Buffett, porque ele pegava as empresas que eram ruins, as empresas eram ruins, mas elas estavam quase quebrando, mas elas tinham uma última tragada. Elas tinham uma última tragada, tá? E aí elas pegavam essa última tragada, aí elas pegavam essa última tragada, davam essa última tragada e jogavam fora. Então o Warren Buffett pegava uma empresa que tinha, por exemplo, um valor patrimonial mais alto do que o seu preço. O que é isso? Imagina que essa empresa custa 1 milhão, mas só de terreno a empresa tem 2 milhões, mas a empresa já não está produzindo. Então o Warren Buffett comprava essa empresa, porque essa empresa vendendo os ativos teria mais dinheiro do que ela já vale, então a empresa subia mais um pouquinho e ele vendia. Isso daqui era a última tragada, ele fazia isso. O Charlie Munger chegou com ele e falou, ô Buffett, Mr. Buffett, você não pode fazer isso mais. Você não pode fazer isso mais, tá? Por que você não pode fazer isso mais? Porque você está muito grande, cara. Você está muito grande, você não pode mais comprar empresas medianas. Você precisa comprar ótimas empresas. E aí o Buffett entendeu e ele começou a comprar ótimas empresas, tá? E ele começou a procurar por bons negócios, por negócios que poderiam dar dinheiro para eles ao longo prazo. E porque era cada vez mais difícil você fazer isso com muito dinheiro. Ô, vocês dois, sai daqui. Ô, cara, chama eles aqui.
Vai lá, Tarantes, sai daqui. Não, vai lá. Então, ele começou a mudar. Por quê? Por causa do Charlie Munger. Tá? E aí ele começou a buscar bons negócios. Hoje, olha alguns exemplos de negócios que o Buffett tem. A empresa dele é dona de várias grandes empresas. Tá? Então, por exemplo, ele tem 40 bilhões de dólares investidos em Apple, nas ações da Apple. 40 bilhões de dólares. Ele é um dos principais acionistas de Apple. Ele investiu 36 bilhões de dólares na Apple, hoje ele tem 40 bilhões. Bank of America, ele tem 22 bilhões de dólares. Ele investiu 11 bilhões de dólares na Bank of America. Né? Aí tem o Wells Fargo, a Coca-Cola. Olha que interessante, Coca-Cola. Por que você acha que ele toma Coca sempre? Eu acho que ele é o maior influencer digital da história, o Buffett. Porque as pessoas ganham publicidade, ele não, ele ganha equity mesmo. Ó, a Coca-Cola, ele tem uma posição de 19 bilhões de dólares na Coca. Ele investiu 1 bilhão de dólares na Coca e hoje tem uma posição de quase 20 bilhões. Ele tem American Express, tem uma série de empresas aqui. Mas isso aqui é o exemplo de boas empresas que ele tem. Tá? Antes de eu passar para o próximo ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante de hoje, eu queria só explicar um pouquinho mais sobre os grupos, que eu percebi pelos comentários que a maioria de vocês não está entendendo o que é esse grupo no WhatsApp. Tá? Deixa eu deixar claro o seguinte, um grupo de WhatsApp não é um grupo tipo, o grupo da família, é um grupo da galera, o grupo da zoeira, não, não é isso. É um grupo do WhatsApp que você cria com o intuito de focar nesse desafio aqui, de se desenvolver. Tá? Então você cria um grupo e você chama 2 ou 3 pessoas que queiram crescer, pessoas que queiram se desenvolver, pessoas que você sabe que como você também querem evoluir. Onde você vai buscar essas pessoas? Você não vai buscar aqui no desafio. Não é para você ir nos comentários botando número, qual que é o número? Me põe no seu grupo e tal. Não, isso aqui é besteira, eu estou te dizendo que não funciona. Por que não funciona? Porque isso aqui é oba-oba, pô. É oba-oba, eu estou te falando, eu já vi isso aqui milhares de vezes, é oba-oba. Tá? Você precisa pegar pessoas que você já conhece. Porque o princípio para a mente mestra funcionar são 2. Você precisa ter um objetivo em comum e você precisa trabalhar de forma harmoniosa. E você não vai trabalhar de forma harmoniosa com quem você não conhece ainda. Pode dar certo, mas geralmente vai dar errado. Você precisa pegar alguém que você já conhece e que você sabe que é harmonioso. Tá? Então você precisa pegar as pessoas e colocar num grupo. Beleza. Colocou no grupo, o que você vai fazer lá? Você vai discutir sobre o que acontece aqui. Então, por exemplo, você assistiu a live hoje? O que você achou? Eu achei foda isso, isso, isso. E você, o que você achou legal? Ah, tá bom. Aí você fala, putz, só que aí você vai para a aplicação prática. Por quê? Porque eu não posso estar aqui falando com cada um de vocês, né? Então, você vai para a aplicação prática, tipo, putz, ele falou de agregar valor para os outros hoje, né? Eu só vou conseguir crescer se eu agregar valor para os outros, mas eu percebi que eu não estou agregando valor para ninguém, que eu só estou vendendo minha hora para a empresa aqui. O que você acha que eu poderia fazer? Aí a pessoa vai te dar os insights dela, você devolve os insights, você conversa, é alguém para se abrir. Porque se você não tem alguém para se abrir, você guarda tudo aí, você não vai dar certo, você não vai conseguir, entendeu? Vai dar cagada. Então, ouça o que eu estou te dizendo e aplique o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo porque eu já passei por isso. Então faça isso. Não tem um grupo? Tá tudo bem. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Começa hoje. Pega um grupo, faz isso, interage no grupo. Não é só criar o grupo, é interagir no grupo. Tá? Pega uns materiais que você acha legal, joga lá dentro. São 31 dias para você mudar de vida aqui, gente. A gente está no 11º dia. E se você no 11º dia você não está inserido nesse ecossistema, você está perdendo seu tempo. De verdade, você está perdendo seu tempo. Eu entendo que existem as exceções, mas em geral você está perdendo seu tempo. Tá? Então você precisa fazer isso daqui. São 31 dias para mudar, então você precisa fazer o que eu estou te dizendo para mudar. Porque senão você não vai mudar e você vai achar que a culpa é minha, a culpa não é minha. A culpa é sua. Tá? E eu sei que muita gente não cria grupo de WhatsApp, etc, porque pensa, não, mas eu tenho vergonha, vou ter que falar com alguém, não sei o que lá. Cara, pô, uma vez eu ouvi um conselho de um grande amigo. Ele falou assim, Thiago, se as coisas não estão dando certo, talvez você esteja na zona de conforto. E faz sentido, porque o sucesso está fora da zona de conforto, não dentro, né? Pô, a zona de conforto é confortável. Para mim, eu fico o dia inteiro assistindo TV aqui, é confortável. Para mim também é difícil fazer muita coisa. É difícil. Mas eu faço, porque eu sei que vai me trazer um prêmio, tá? Então façam isso. Não deixem passar de hoje, tá? Muito importante. Próxima frase. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, vou dar um exemplo para vocês.
no nosso ecossistema de finanças, o que é o ecossistema de finanças que eu chamo? Há uns 5 anos atrás, você não tinha um ecossistema de finanças, né? Porque você tinha as corretoras, você tinha bancos, você tinha alguns sites, tinha algumas pessoas começando a produzir conteúdo, mas você não tinha o público de finanças todo em um único lugar. Você tinha alguns grandes eventos de finanças, mas nada tão grande quanto hoje. E aí quando começaram a entrar os influenciadores na internet, a gente começou a ter segmentação de público. Todo mundo que curte finanças, todo mundo que curte investimentos, todo mundo que curte negócios em um único lugar. Então eu posso dizer que, poxa, hoje a gente tem aqui 3,9 milhões de seguidores no Instagram. Então são 3,9 milhões de pessoas nichadas. Vocês todos aqui, quer ver? Ó, eu vou falar algumas coisas aqui. Me fala se vocês têm interesse em alguma dessas coisas aqui. Ó. Investir melhor, gastar bem seu dinheiro ou ganhar mais. Vocês se enquadram em alguma dessas 3 coisas aqui? Eu acredito que todo mundo vai dizer que sim, tá? Eu acho que todo mundo vai dizer que sim. E o que significa isso daqui? Significa que todos vocês estão dentro desse nicho, dessa segmentação, tá? E dentro dessa segmentação, o que eu sempre fiz? Todo mundo que trabalha dentro dessa segmentação, falando sobre esses assuntos, eu e meu time, a gente sempre tenta promover, tá? Então, a gente faz muito o que eu chamo de collabs. Collabs, tá? Eu vou contar uma história para vocês. No começo, quando eu tava bem no comecinho lá, eu e a Ká, quando a Ká gravava meus vídeos ainda, eu gravava no YouTube com um fundo que tinha uma garrafa de uísque e tal, no meu escritório antigo. Era muito difícil eu ter a atenção de alguém, né? Era muito difícil eu ter a atenção de alguém. Ninguém dava atenção pra gente. A gente era alguém começando, né? E aí, quando a gente estava começando, eu lembro que eu falava com muita gente que era bem famosa e chamava para gravar. Eu falava, poxa, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Por quê? Porque isso aqui seria uma collab interessante, eu contribuiria com conteúdo muito grande, eu também receberia uma audiência, né? E aí foi passando o tempo, foi muito difícil, quase ninguém aceitou gravar comigo, né? E hoje, quando a gente é grande, o que eu faço? Eu gravo com quase todo mundo de finanças, eu já gravei com todo mundo de finanças, quase todo mundo de finanças, né? E inclusive com muita gente que, de certa forma, acaba concorrendo. Então eu gravo com algumas pessoas que crescem muito, e as pessoas vendem cursos, etc., e acabam, às vezes, tirando um pouco da receita que eu poderia ter. Mas tudo bem, a gente faz isso. Porque eu acho que agregando valor para o ecossistema, eu também cresço. Tá? Eu entendi que não é competição, é cooperação. Se a gente trocasse a competição por cooperação, a gente cresceria muito mais. Então assim, para que a gente vai entrar em brigas? Para que a gente entraria em brigas, né? Na internet? Enquanto a gente poderia fazer cooperação, que é todo mundo ganhar. Tá? Então, quando alguém briga comigo, a pessoa, muitas vezes as pessoas brigam porque querem ganhar audiência em cima, tá? Então, já tiveram vídeos me citando e tal, e aí as pessoas elas fazem isso para ganhar audiência muitas vezes, na maioria das vezes. Ao invés de gravar junto comigo e ambos crescermos juntos, entende? Esse que é o negócio, é cooperação. E aí, pode não funcionar para todo mundo, tá? Mas para mim sempre funcionou, é trocar competição por cooperação. Então pega o Perrucho aí, porra, grande amigo, sócio hoje, tá junto aí. Cara, desde sempre eu apoiei ele e sempre vou apoiar, eu acho que ele é um cara incrível, entendeu? E é isso, eu vejo como cooperação, ajudar o ecossistema. Então, como que isso daí leva para você? Troque a competição pela cooperação. Para de ter treta com as pessoas e comece a agregar valor junto, entendeu? E vocês estão citando vários nomes aí, eu já gravei com todos os nomes que vocês citaram aí. Todos não, mas acho que quase todos os nomes que vocês estão falando, tá? Antigamente, no começo da minha trajetória, tá? Já gravei com esses nomes todos. Mas beleza. Só que o que acontece? Mesmo eu agregando valor para as pessoas assim, tem gente que não quer gravar comigo. Por quê? Porque acha que eu seria um concorrente dessas pessoas. Eu entendo, respeito, mas eu não vejo assim, eu vejo sempre como cooperação. Tá bom? E aliás, detalhe, eu lembro que lá atrás eu já peguei e pedi para gravar collab com algumas pessoas e teve gente que falou, não, mas você quer gravar collab comigo? Então tem que pagar tanto. Eu falei, nossa, deixa pra lá, cara, deixa pra lá. E essas pessoas, algumas já pediram para gravar comigo depois, né? E adivinha, eu aceitei, mesmo sem cobrar. Doideira, né? Eu sou assim.
E o próximo ponto é: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Tá? O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então qual que é o ensinamento aqui? O ensinamento é: aquele que esconde o trigo, né? Então que deixa a sabedoria e o seu conhecimento morrer consigo. Então quando você esconde o trigo, cara, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado, tá? Não tem que se esconder o trigo, cara. Não tem porquê. O trigo, ele tem que ser compartilhado, cara, para que a prosperidade contamine todo ao seu redor. Porque a gente funciona como vários elásticos, lembra, que estão amarrados? Então, se a gente contamina o nosso ambiente, a gente cresce junto. Então, vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda sinceramente, tá? Sinceramente. O que você prefere? Pensa na pessoa que você mais odeia. Pensa na pessoa que você mais odeia, não precisa falar. Pensa na pessoa que você mais odeia, tá? Uma pessoa que você não gosta. Uma pessoa que você abomina, você odeia essa pessoa. Você prefere que essa pessoa, ela ganhe 10 milhões de reais e você ganhe 1 milhão de reais? Ou você prefere que essa pessoa não ganhe nada, zero, e você ganhe 100 mil reais? O que você prefere, sinceramente? Ou 500 mil reais ao invés de 100 mil, tá? Então, opção 1. A pessoa que você mais odeia na vida ganha 10 milhões de reais, mas você ganha 1 milhão. E a pessoa que você mais odeia na vida não ganha nada e você ganha 500 mil reais. O que você prefere? Opção 1 ou opção 2? Porque a maioria das pessoas, racionalmente dizendo que eu prefiro ganhar 1 milhão. Né? Eu prefiro ganhar 1 milhão, pô. É óbvio. Na prática, isso não acontece. Na prática, você quer esconder o trigo, mesmo que isso aqui vai te dar mais resultado. Você não consegue se controlar, porque você tem tanto ódio, cara. Você tem tanta coisa aí dentro, muitas vezes, tem sempre inveja, ciúme, é egoísta, é o ego muito alto, é a desumildade, que você prefere que outra pessoa não ganhe, cara. Olha como é louco isso aqui. A maioria das vezes as pessoas optam por isso, tá? A maioria das vezes. Então você tem uma coisa e você não compartilha. Você tem um conhecimento e você não ajuda. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Foque no seu crescimento. A comparação é importante para a competição, isso é muito legal, faz parte da essência da competição, tá? Mas você tem que se preocupar em crescer sempre. É isso que você precisa fazer, tá? É isso que você precisa fazer, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Qual que é a frase do dia, gente? A frase do dia, gente, é: o semeador é livre para escolher. Já o não semeador é refém da escolha dos outros. Olha isso. O semeador é livre para escolher. Já o não semeador é refém da escolha dos outros. O que é isso? O semeador ele é livre para escolher porque ele constrói o futuro dele. Por que ele constrói o futuro dele? Porque ele está plantando o que ele quer colher. Acabou. Né? Então eu estou plantando o que eu quero colher. Se eu quero colher dinheiro, eu vou plantar dinheiro. De que forma? Vou plantar valor, vou plantar performance, vou plantar foco, vou plantar essas coisas para eu colher resultado, dinheiro. Se eu quero colher um corpo bom, eu vou plantar academia, disciplina, treino, dieta, não é? Eu vou colher o que eu quiser se eu for um semeador, o poder está comigo. Se eu não for um semeador, o que vai acontecer é que eu vou ser refém da escolha dos outros. E aí você vai viver conforme as escolhas dos outros. Você vai viver o sonho dos outros. Entende? E não faz sentido. Você vai ser uma pessoa passiva na sua vida. E você não deve ser uma pessoa passiva. Você tem que ser uma pessoa ativa. Uma pessoa que vai construir o que você quer receber, pô. Tá? Então, o semeador é livre para escolher, já o não semeador é refém da escolha dos outros. Gente, olha só, o Kaique me falou que ele fez alguns Primobox a mais, tá? Ele fez alguns Primobox a mais. E o Kaique é um desgramento, porque ele chega e me fala o que ele quer sortear, e aí eu vejo de manhã. Ó, então, o sorteio hoje vai ser esse daqui, ó. Vai ser um Primobox, ok? Um Primobox, que tem várias coisinhas dentro,
e que inclusive não é vendido o Primo Box, já foi vendido, foram poucos Primo Box, hoje não é vendido, então tudo que está aqui dentro é exclusivo. Então provavelmente, né, até que a gente mude de ideia, provavelmente você não vai conseguir nunca acessar o que está aqui dentro, só para quem ganhar de fato esse sorteio, tá bom? Para participar é só marcar 2 pessoas. Então eu quero que vocês hoje não esqueçam, ó, vou até, ó, para vocês focarem aqui, ó, tá vendo? Ó, foca aqui, ó, tá vendo? Ó que doideira. O que vocês vão fazer? Não deixem de montar o grupo de vocês. Não deixem de montar o grupo de vocês, tá? Não deixem de fazer isso. Isso é muito importante, de verdade, para o seu crescimento. Para quem comprou, só para vocês saberem, tá? Vai chegar logo, tá? Segunda-feira vão ser postados todos os Primo Box. Não se preocupem. Montem o seu grupo. Não deixem de comentar hoje, pelo menos com a nossa maçãzinha, gente. Pelo menos com a nossa maçãzinha, uma coroazinha de Salomão, tá? Pelo menos. Mas marque 2 pessoas que deveriam ter assistido a live de hoje, de verdade. Isso é muito importante para elas, é importante para mim e para o meu time também. Parabéns por estar aqui no sábado comigo. Esse é um baita filtro, tá? É um baita filtro. E acho legal ver a galera que está de fato engajada. Esse grupo é o grupo que vai crescer sem dúvida, tá? Quem tem preguiça de acordar no sábado, desculpa, mas tem preguiça de fazer tudo que tem que fazer para atingir o resultado. Esquece. Preguiçoso não vai vencer. O oposto da riqueza não é a pobreza, é a preguiça. É a preguiça, tá bom? Então eu vou postar agora a frase do dia, todo mundo vai lá, comenta marcando 2 pessoas, marca a maçãzinha.